Olá a todos, aqui é o Paulo On. Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de mais nada, já vai aqui embaixo, se inscreva no meu canal e também ative o sininho para você ser notificado a cada novo vídeo pintando por aqui. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante do capítulo 2 desse comentário que nós estamos fazendo da Confissão de Fé de Westminster, explorando um pouquinho mais sobre a pessoa de Deus. Vamos falar sobre a autossuficiência de Deus e como esse Deus autossuficiente se relaciona conosco. Vamos lá? O texto do capítulo 2, no seu segundo parágrafo, que é um parágrafo relativamente extenso, diz o seguinte: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que, para ele, nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e toda a obediência que ele ouve por bem requerer deles. Quando nós pensamos um pouquinho sobre Deus, uma característica muito distintiva do Deus revelado na Bíblia Sagrada é que esse Deus ele é totalmente e absolutamente autossuficiente. Nós podemos ver na série de qualificativos que a Confissão de Fé coloca em Deus, baseado numa série de referências bíblicas que você pode ver aqui embaixo. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ou seja, todos os atributos e todas as virtudes que Deus tem são decorrentes da sua própria existência e da sua própria essência. Então são elementos intrínsecos a ele. Deus, ele é em si e de si mesmo. Esse parágrafo está cheio de jogo de palavras, né? Por ele, para ele, sobre ele, de si em si mesmo. Então todos esses aspectos, esses jogos de pronomes, eles mostram as diversas dimensões e a totalidade das dimensões desses atributos relacionados com a própria pessoa divina. Então ele é todo autossuficiente, mais uma vez, em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Esse é um trecho muito interessante porque nos coloca Deus como absolutamente independente de todas as coisas que ele criou. Ou seja, Deus não depende de nada no mundo, no universo. Deus não precisa de ninguém em relação a nós, seres humanos. Deus não nos deve nada e absolutamente nada. Isso quer dizer que se Deus não tivesse nos criado, Deus não teria nenhum tipo de perda na sua glória, na sua maneira de se relacionar, na sua essência amorosa. Nós vamos ver no parágrafo seguinte, que nós vamos explorar o tema da Trindade. Deus não precisa dos seres humanos para experimentar um relacionamento, porque ele é em si o relacionamento das três pessoas aí da divina unidade. E ao mesmo tempo que Deus é independente de todas as coisas, porque ele é de fato o criador e sustentador de tudo, a confissão de fé vai dizer que ele é a única origem de todo ser e dele, por ele e para ele são todas as coisas. É uma referência a Romanos capítulo 11, versículo 36, ou seja, tudo o que existe, existe
por causa de Deus, em função de Deus e para a própria glória de Deus. Então, a criatura ou qualquer elemento da criação não pode ter em si essa prerrogativa de ser glorificado em nada, porque essa glória pertence única e exclusivamente a Deus, esse Deus que de maneira independente, autônoma, ele criou todas as coisas. Quando, por exemplo, o ser humano pecou e teve decretada a sua queda lá em Gênesis capítulo 3, o pecado da desobediência, na verdade, era um pecado de autonomia, ou seja, o ser humano ele quis ser regra de si mesmo, quis ser juiz de si mesmo e quis ser Deus de si mesmo. Ora, se nós formos comparar essa autonomia humana com a autonomia de Deus, nós podemos ver que Deus ele realmente é o único que nós poderíamos considerar como alguém autônomo, ou seja, ele é a sua própria norma, ele é o seu próprio padrão e nada, absolutamente nada no universo pode contê-lo, pode limitá-lo, ou seja, todas as coisas, nesse sentido, são decorrentes dele mesmo. Todas as coisas que são boas, todas as coisas que emanam diretamente do seu ser, da sua essência santa, bondosa e verdadeira. E a confissão continua dizendo o seguinte: todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Uma referência aí de Hebreus 4, versículo 13. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Na questão da sabedoria e na questão da cognição, mais uma vez a confissão de fé reafirma o fato de que Deus, o soberano sobre todas as coisas, o criador e o sustentador de tudo, ele é independente do ser humano e, nesse sentido, nada do que o ser humano faz lhe é algum tipo de surpresa e nenhum tipo de contingência ou nenhum tipo de necessidade humana é uma necessidade da divindade. Continua aí, ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. A etimologia da palavra santo, kodesh, no hebraico, quer dizer algo apartado, separado, diferenciado. A essência santa de Deus quer dizer que moralmente Deus está eternamente separado ao homem. Isso foi antes do Éden e se concretizou de maneira mais firme após a queda. Em nenhum momento da história o ser humano chegou sequer perto da essência santa de Deus, que é algo totalmente eterno e totalmente infinito. Deus, ele é o totalmente outro. O padrão de pureza dele, o padrão de retidão dele, de justiça, é algo completamente perfeito e completamente diferente dos nossos padrões de retidão, de justiça, de moral. Se nós considerarmos antes da queda, esses atributos que nós tínhamos de santidade, de retidão, eram apenas elementos limitados à nossa existência. E depois da queda, aí piorou ainda, porque o pecado veio e amargou tudo, e destruiu tudo, e obscureceu todas as coisas, nos tornando eternamente longes de um Deus eternamente santo. Deus, ele é totalmente distinto daquilo que nós somos. E se nós simplesmente compararmos a dimensão que o ser humano tem e a dimensão que Deus tem, seria impossível que houvesse um relacionamento entre Deus e o ser humano sem que Deus deliberadamente abrisse essa condição para um relacionamento com Ele. E esse é o propósito de Deus em ter criado o ser humano. Ter um relacionamento com ele. Mais uma vez, o relacionamento era padrão entre Deus e o ser humano antes da queda. Lá no Éden, quando Deus ele se encontrava com o ser humano na viração do dia. E também continua como padrão depois da queda. Lógico, o pecado nos faz totalmente apartados desse relacionamento. Mas nós temos a ação graciosa na história da salvação que nos abre a possibilidade de nós nos relacionarmos com Ele por meio da salvação e da redenção que há em Jesus Cristo.
Mas Deus, por definição, ele é totalmente independente de toda a sua criação e também de todos nós, os seres humanos. E aí nós temos a finalização desse parágrafo na sua última sentença, que diz o seguinte: da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhes são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele ouve por bem requerer deles. O relacionamento que Deus requer de nós não é um relacionamento entre iguais. Não é um relacionamento como nós definiríamos meramente um relacionamento de amigos, de pares. Não. Deus ele está num patamar eternamente distinto de nós. E sendo assim, o que ele requer como forma de relacionamento é que nós o adoremos, que nós o sirvamos e que nós o obedeçamos a sua palavra. Tanto nós, os seres humanos, como todas as outras e demais criaturas, a incluir também os anjos. E também, por que não, os anjos bons e os anjos maus? Porque toda a criação serve ao bom propósito e ao propósito soberano desse Deus que é absolutamente autônomo, absolutamente independente, por ser ele absolutamente e verdadeiramente Deus. A confissão faz menção de uma referência bíblica muito interessante, que é em Atos capítulo 17, a partir do versículo 24 e o versículo 25, que é toda aquela cena que se desenvolve em Atenas quando Paulo tem encontro com o altar ao Deus desconhecido. E baseado nessa visão e nesse fato, Paulo começa a expor o evangelho dizendo o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É muito diferente o Deus de Israel, por exemplo, com os deuses pagãos. Os deuses pagãos, eles precisam dos seres humanos para serem servidos quanto às suas necessidades. Eles barganham com o ser humano oferece uma dádiva, uma propina, e aí sim, o Deus pagão, ele responde de alguma maneira. Mas o Deus de Israel, o Deus revelado na Bíblia, ele não precisa de nada daquilo que nós pretendemos oferecer a ele. Mas mesmo assim, sem precisar e sem depender dessas coisas, Deus, na sua soberania, escolheu acolher a nossa adoração como forma de se relacionar conosco, nós que fomos feitos à sua imagem e também à sua semelhança. Deus, ele é eternamente grande, eternamente distinto de cada um de nós. E esse fato que a confissão ele nos salienta nesse segundo capítulo é muito importante na medida em que nós, ao olharmos para a realidade de Deus e quando nós estamos diante de Deus, percebermos que Deus, esse Deus que está em nós, fora de nós, ao redor de nós, acima de nós, em todas as dimensões que fazem parte da nossa existência, não é um ser qualquer. Não é alguém igual a nós. Não está a nosso serviço, mas nós estamos a serviço dele. Deus, ele é alguém tão distante de nós quanto a sua essência, quanto a sua ontologia, mas que ele estabelece um relacionamento redentivo e salvífico conosco, com os seres humanos. Esses seres humanos que fizeram uma escolha errada de pecar, mas mesmo depois dessa escolha, Deus não nos abandonou, mas Deus, ele nos ofereceu por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, o caminho do relacionamento verdadeiro, o relacionamento que nos traz vida e nos traz salvação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Já deixa aqui o seu joinha,
também deixe aqui embaixo os seus comentários. Eu quero saber o que você tem achado dessa série de comentários na Confissão de Fé de Westminster. No próximo vídeo nós temos um assunto quente, que é analisar o terceiro parágrafo desse segundo capítulo, a definição que a Confissão de Fé de Westminster, de maneira bem singela e bem simples, vai dar sobre a Santíssima Trindade. Que Deus te abençoe e até lá!